Vamos lá, fala para a pessoa que está do seu lado bem forte. Um passado esquecido. Um passado esquecido. Josué capítulo 2, versículo 18, 19. Fique à vontade, querido. Você já sentou e levantou várias vezes. A dobradiça já deve estar reclamando. Quem fica à vontade? Se vindo nós a terra, não atarmos esse cordão ao fio de escarlata, à janela por onde nos fizeste descer, se não recolheres contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai, qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça e nós seremos inocentes. Mas o sangue de quem estiver contigo em casa cai sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Vai no capítulo 6, versículo 25. 6 de Josué, versículo 25. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai e a tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros que Josué enviara a espiar a terra. Pai querido, obrigado por essa noite, pelo privilégio de poder partilhar com a tua igreja, Senhor, as palavras do teu coração, Senhor. Não me deixe atrapalhar, Senhor, sequer com o meu pensamento, a minha intenção e a minha capacidade humana. Não me deixe atrapalhar a obra do teu Espírito Santo aqui. Eu te peço que, em nome de Jesus, todos os pensamentos estejam cativos à tua presença e que tu estejas, Senhor, dominando cada palavra. Seja tu, Senhor, nesse momento, o guia como orientação para o nosso coração. Nós precisamos ouvir a tua voz. Eu me coloco aqui, Senhor, como instrumento nas tuas mãos, para a tua misericórdia, falar aquilo que tu quiseres a mim e à tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Obrigada. Exatamente no dia 19 de julho de 2015, eu estive pregando esse sermão na Antioquia, na nossa igreja. E quando eu fui procurar uma palavra para trazer para cá, Deus me levou a esse texto novamente. Talvez algumas pessoas que estão aqui hoje não estivessem na igreja nesse dia. Talvez alguém não ouviu essa palavra. Deus vai te alcançar hoje aqui, amém? Então, eu gosto desse texto porque existe uma preocupação muito grande de Deus com a nossa família. Tem uma frase muito importante que o pastor Melvin falou. O pastor Melvin é pai do pastor Uber. Ele fala assim: eu quero ter o equilíbrio para não ser como Davi e nem ser como Noé. Noé perdeu o mundo inteiro para salvar a sua família, enquanto Davi perdeu a família toda para salvar o reino, para salvar o seu ministério. Então Deus está te colocando e me colocando hoje como sentinela da família. Nós temos um ministério, o ministério feminino, ele é imbatível. Os homens que estão sobre o altar, eles são forrados, eles são protegidos, eles são alimentados pela oração que sai da nossa boca e pelos nossos joelhos que são dobrados na madrugada. As mulheres são a coluna da oração da igreja. Foi sobre as mulheres que Deus colocou o despertar na oração, o entardecer e o anoitecer na oração. Deus confiou a nós esse propósito de estar em sentinela pela igreja, interceder pela igreja e principalmente pela nossa família. Nós escolhemos hoje uma personagem que talvez ninguém quisesse colocar o nome da filha com o nome dela, né? Eu sempre falo para ter muito cuidado com o nome de filho, porque se você tiver no Novo Testamento e tiver o prefixo lo antes do nome, o prefixo lo quer dizer não. Se você encontra a palavra Loruama, está dizendo não bendita. Eu encontrei uma pessoa com esse nome. O pai da menina colocou o nome dela de maldita.
Lo é não, Ruama é bendita. Então Lo Ruama é maldita. Lo Ami, não meu povo. Ami é povo. Lo é não. Então quando a gente vai escolher o nome de um filho, a gente tem sempre cuidado para colocar um nome, porque o nome é muito forte, principalmente na cultura antepassada dos judeus, dos antigos, dos caldeus. O nome traz uma certa influência sobre a pessoa. E o nome de Raabe quer dizer orgulho, né? Nossa, o orgulho é uma das coisas que nós precisamos colocar diante de Deus. Porque por quantas vezes nós não somos abençoados por causa do orgulho? Por quantas vezes nós não somos mais felizes por causa do orgulho? Por quantas vezes deixamos de abençoar alguém por causa do orgulho? Mas depois que nós conhecemos Jesus, esse paradigma do nome ele é quebrado. Nós estamos aqui num contexto onde essa mulher que não conhecia Jesus já tinha ouvido falar das maravilhas de Deus. Deus havia feito uma promessa para Moisés e foi sobre Josué que essa promessa se cumpre. Moisés morre, eu tenho as minhas dúvidas. Moisés morre e depois da morte de Moisés, Josué assume o controle do exército. O texto fala de 600 mil homens, fora mulheres e crianças, e ele conduzia esse povo pelo deserto. E Deus tinha falado para esse comandante, para Josué, que daria Jericó nas mãos dele. E Josué disse: Senhor, mas como pode? Nós somos tão pequenos, nós somos como gafanhotos na mão dele, nós não vamos conseguir. Isso é muito natural na nossa humanidade, imaginar que as grandes guerras não são dadas para nós, que existem sempre pessoas mais fortes para vencer as nossas guerras. Mas Deus estava levantando ali Josué como líder de um grande exército. E ele disse: olha, eu vou te dar Jericó nas tuas mãos, prepara, manda espias para espiar a terra. A história dos espias vocês sabem. 10 deles voltaram com um relatório muito negativo. Moisés disse assim: não gostei muito dessa história não. Tinha 2 malucos lá que acreditaram na possibilidade de Deus dar aquela nação nas mãos de Israel, nas mãos do povo judeu. Então Deus manda 2 deles irem espiar a terra. A cidade por onde eles vão entrar, que é a cidade de Jericó, é uma cidade muito forte, era uma grande fortaleza. Flávio José diz que ela tinha muros tão largos que casas eram construídas em cima do muro. Os carros passavam indo e voltando em cima do muro da cidade. Então era uma grande fortaleza. Era quase impossível alguém imaginar que aquilo um dia fosse cair. E Deus enviou esses 2 espias através de Josué e mandou eles até lá. Então Josué disse: olha, nós vamos conquistar aquela fortaleza e vocês precisam ir lá. E eles foram corajosos, gente. Esses 2 espias chegaram e eles escolheram um lugar maravilhoso para se esconder. Imagina assim, 2 pastores perdidos numa cidade, conseguem entrar pelo portão principal e Deus fala com eles: entra aí nesse prostíbulo, Raab's Motel. Eles entram lá. O texto é claro, eles entraram num prostíbulo. Eles entraram na casa daquela mulher que era uma prostituta. Eu não sei por que cargas d'água eles foram para lá, mas me vem à mente uma coisa: todos os homens que vêm de viagem, onde é que eles gostam de ficar, gente, para repousar e descansar à noite? No cais, no porto, nos hotéis com ele na frente, gostam de descansar. E Raabe tinha um comércio muito bom de mulheres lá. Ela tinha um apartamento gigantesco. A casa dela era construída em cima do muro. E eu fico pensando, como é que Deus escolhe 2 homens poderosos, cheios de Deus, para entrar no prostíbulo daquele? Eles devem ter passado por algum constrangimento. A verdade é que esses homens chegaram lá e o rei ficou sabendo. Versículo 2 diz que o rei sabe de tudo. A cidade estava assombrada com o que tinha acontecido
na passagem do mar. Os judeus, amados, tinham trazido terror e pavor no meio de todas as nações, porque Deus havia aberto o mar simplesmente com a voz de Deus. Aquele mar se abriu. Você imagina uma multidão de pessoas passando em um mar congelado? O que esse povo pensou? Meu Deus, esse povo é o povo mais poderoso da terra, esse Deus é terrível, esse povo não pode nem chegar aqui perto porque eles vão nos destruir. Imediatamente chegou aos ouvidos do rei que 2 homens estranhos lá em Raabe, porque Raabe era a recepção de todo estrangeiro. Todo estrangeiro ia exatamente para a casa dela. Ela tinha carne à vontade para oferecer, em todos os sentidos. Então, o rei diz assim: olha, eu preciso que Raabe entregue esses homens na minha mão. E ninguém pode desobedecer a uma ordem real. Ninguém pode. Raabe, quando ouviu que o rei já sabia que ela tinha abrigado 2 homens, o que acontece? Ela faz um acordo com eles. Ela não teme a própria morte. Às vezes nós precisamos ser mais rápidas e inteligentes do que o nosso inimigo. Muitas vezes aquilo que Deus quer nos dar está muito pertinho de nós, e por a boca ser grande demais, às vezes a boca ser maior do que o buraco dos 2 ouvidos, ao invés de ouvir mais e falar menos, a gente, como fala minha mãe, põe a caçada no mato. Eu tenho certeza que quando aqueles homens chegaram ali, Raabe sabia que eles eram espias, que eles eram judeus, que aquela cidade ia ser destruída, entregue nas mãos do povo de Deus. Então ela é muito esperta. Os guardas chegam na casa dela: Raabe, a gente quer fazer uma inspeção aqui. Nós ouvimos dizer que alguns estrangeiros chegaram na tua casa. A gente quer que tu me dê o relatório de quem chegou aqui. Ah, meu amigo, você quer que eu diga quem entrou e quem saiu daqui? Você tem certeza? Os homens aqui entram e saem pelo portão, não dou conta deles. Eu não tenho nada para te dizer. Então ela consegue despistar os guardas. Ela diz assim: olha, vocês vão aqui direto, tá bom? E vão aqui, eles no caminho do portão, vocês vão atrás, de repente vocês encontram. Eles passavam mais ou menos uns 3 dias farejando estrangeiros até encontrar. Os guardas reais iam realmente atrás, e como espias, principalmente, eles só se sossegavam depois que pegavam na mão aquelas pessoas. Mas naquela hora, eu imagino como estava o coração daqueles 2 espias, na expectativa de ouvir o que passava pela cabeça das pessoas daquela cidade com relação a Deus. Então ele chegou para ela, os espias chegaram e disseram assim: o que vocês têm ouvido? O que tem feito com que vocês fiquem tão assustados? Raabe faz uma declaração maravilhosa no versículo 9 do capítulo 2. Ela diz assim: porque o Senhor vosso Deus é um Deus acima nos céus e embaixo na terra. Eu sei que Deus já colocou essa cidade na mão de vocês. Vocês não vão perder, porque Deus, Ele é terrível. O Deus de vocês é poderoso. Não há quem possa resisti-lo. Gente, era exatamente a resposta que Josué precisava ouvir quando aqueles homens voltassem. Ela disse: o pânico entrou no coração de todos os homens aqui. Nós estamos atemorizados. Os homens estão apavorados com o que Deus fez, com o que Deus de vocês fez. Nós estamos com medo e o pavor nos cobriu. Vocês servem ao Deus verdadeiro. Os milagres que Deus fez no deserto, a travessia do mar, tinha chegado naquela cidade tão marcada. Quando a gente pensa em Jericó, a gente está pensando em luta, tribulação, guerras
aquela cidade já tinha ouvido que Deus já tinha feito grandes maravilhas. E eu acho interessante que ela faz um acordo com eles. O versículo diz assim, que nós lemos, diz assim: os homens olham para ela, lá no versículo 13 e 14. Ela disse: olha, vou fazer um acordo com vocês. Eu só quero que vocês salvem o meu pai, a minha mãe, toda a parentela do meu pai e todos os bens que o meu pai tem. Se nós formos olhar para o contexto daquela mulher, gente, há muito tempo Raabe tinha saído de casa. Há muito tempo Raabe tinha saído de casa. Há muito tempo o pai e a mãe de Raabe não havia, porque ela tinha um prostíbulo conhecido na entrada da cidade de Jericó. Ela tinha sido aquela mulher que tinha deixado de ter uma vida normal em família para ser uma comerciante de sexo. Era uma mulher que tinha bens por meios ilícitos, por prostituição e fornicação. E quando veio a possibilidade da casa que ela morava ser salva, ela disse: eu só quero uma coisa, que vocês salvem a minha família, o meu pai, a minha mãe, tudo que eles têm. É intrigante muitas vezes nós encontrarmos pessoas que, quando o benefício vem para elas, elas não lembram da família. Lembra de uma pessoa da igreja, lembra do vizinho, lembra de qualquer pessoa, mas não lembra do pai, não lembra da mãe, não lembra dos irmãos, não lembra de quem está longe. Aquela mulher era uma prostituta, gente, se vendia por dinheiro, mas ela mostra uma atitude tão nobre. Quando ela teve a oportunidade de se salvar, ela disse: eu quero que vocês me garantam que o meu pai, a minha mãe, a descendência dele, toda a parentela e tudo que ele tem seja completamente preservado. Raabe teve a grande possibilidade de dizer assim: vai ser destruído, né? Pois bem, guarda a casa da Chiquinha, da Mariazinha, da Ilha Furacão, da Maria Furacão, da Zefa Tubarão, da Anita Tchutchuca. Ela poderia ter pensado nas meninas que trabalhavam para ela lá, gente. Mas eu penso que Raabe tinha uma saudade imensa da casa dela. Raabe tinha uma saudade imensa do pai e da mãe. Ela sabia que aquela cidade ia ser destruída, e ela disse: a minha família não pode ir junto. Aleluia. Ela não pensou em quem estava com ela lá no pecado. Ela disse: eu quero que a casa do meu pai, tudo que ele tem, toda a sua parentela seja salva. Então a gente vê aí que ela intercede pela sua família. Muitas vezes, amados, nós somos feridos dentro do próprio lar. Geralmente nós olhamos para uma pessoa mal vestida, se prostituindo, e nós não imaginamos como começou a vida daquela pessoa. Normalmente as mulheres que estão na rua vendendo o corpo, se prostituindo, atrás do marido dos outros, elas sofreram abuso sexual na infância. E hoje eu posso falar livremente sobre isso para você, porque nós estamos aqui comemorando o Dia Internacional da Mulher. E grande parte das nossas meninas são abusadas no seio da família. E aquele abuso, quando chega a 11, 12 anos de idade, faz com que elas se entreguem ao primeiro namorado. E depois daquilo, uma grande carga de emoção que ela tem, que poderia ser suprida na casa, não é. Você acha que essas meninas que se prostituem tão novas, são lindas? Você passa na rola e vê meninas lindas, afeiçoadas, e você sabe exatamente o que elas estão fazendo ali. Elas estão com saudade do pai e da mãe. Elas foram tiradas, arrancadas
de dentro de casa. E elas estão buscando o amor da família nos braços de qualquer homem. Quando eu vejo uma menina de 13, 12 anos namorando na praça, se beijando, se agarrando, eu digo logo: ausência de pai, ausência de família. Jane Camp tem 2 filhas. Quando elas fizeram 5 anos, ele colocou um espelho enorme na sala. E quando elas passavam pelo espelho, ele dizia assim: você está vendo que aquilo é a moça mais linda do mundo. Não existe moça mais linda do que você. Você é belíssima, você é o amor da minha vida. Todo dia ele falava essa frase para as filhas dele. As filhas dele foram namorar depois de 18 anos de idade, porque quando alguém dizia isso para elas na rua, elas diziam isso: meu pai me fala isso todos os dias. Se você quiser me convencer, fala outra coisa, porque disso eu já sei. Meu pai já me satisfaz com essa frase. Você que é pai de menina, encharque a sua filha de beijos, abraços, acolha, ponha no colo, beija bem muito, para quando ela chegar na escola, aqueles marmanjos fedorentos, com a calça lá no meio do bumbum mostrando a cueca, dá uma cantada para elas, ela dá uma cuspida no chão, de nojo e abuso. Supra sua filha de amor, encha ela de amor. E você que é mãe, não dispute com a sua filha o amor dela com o pai. Não dispute. Deixa ela ser amada por ele, para ela não te dar trabalho na adolescência, para ela não te dar trabalho depois de casar. Deixa ela ser amada como filha. Deixa ela usar seu batom, deixa ela usar sua sandália. Eu sei que tem filha que amolece o salto da mãe, que o pé dela extrapola o pé da mãe, que a calça, que o zíper estrompa quando ela veste. Mas ela é sua amiga, você não está competindo. O seu esposo é seu marido, mas ele é pai dela. Acolha a sua filha dentro de casa. Ela precisa ser amada. Se eu tivesse uma filha, eu não queria que ninguém dissesse. Eu não queria que ela dissesse nunca que ama mais alguém do que a mim. Eu ia me focar no pé de segundo. Não ia existir uma coisa dessas. É muito forte. Eu quero que ela seja a melhor amiga. Gente, ela foi muito corajosa, viu? Além dela ter intercedido pela família, ela mostra uma coragem incrível. Ela pega lá uma corda que eu imagino que é aquela cordinha que já tinha sido usada várias vezes. Os reis, os deputados, os vereadores já conheciam estrategicamente aquele lugar. Rabi tinha uma passagem secreta. No versículo 15, o texto diz que ela joga uma corda e faz os homens descer pela corda. Eles foram escondidos no teto da casa dela. A casa dela ficava em cima do muro. Eles tiveram que descer por essa cordinha, que não foi improvisada de uma hora para outra, era uma corda que já existia. Era uma passagem secreta que os homens desciam, que não podiam ser reconhecidos, desciam por ela. Ela já sabia esconder pessoas importantes e liberá-las na hora certa. Eles desceram do forro onde ela tinha escondido, chegaram na sala, ela pegou aquela corda e os fez descer por ela. Só que antes deles descer, eles fizeram um acordo com ela. Você tem que fazer alguma coisa para a gente poder saber que a barra está limpa e poder garantir que a tua casa não vai ser destruída. E aí ela instrui os homens a se desviar dos perseguidores. Ela diz assim: olha, sabe o que vocês vão fazer quando vocês descerem aqui? Vocês vão descer, vai direto, sobe no monte. Vocês vão ficar 3 dias nesse monte. Depois de 3 dias vocês vão descer. Porque 3 dias
é o tempo necessário que eles usam para farejar. Depois de 3 dias eles voltam. Com certeza eles não vão conseguir encontrar vocês pelo caminho. E ela disse exatamente o contrário, né? Já disse que eles já tinham para os guardas, ela já tinha dito que eles tinham ido embora. Para eles ela disse, já passou essa parte. A cabra pode comer. Tem uma pessoa que estava pregando no interior e voou a folha de sermão. Só que não era uma igreja tão linda como essa, né? Era mesmo no meio do relento. E os irmãos estavam naquela natureza linda, maravilhosa, o papel voou. Quem primeiro pegou? A cabra. A cabra foi lá e comeu o sermão todinho. Graças a Deus aqui não tem cabra, todo mundo é ovelha e aquela parte já foi, já estou na segunda folha. Então, quando ela disse isso para eles, eu entendo uma coisa. Gente, quando ela disse assim, vocês precisam subir o monte, eu imagino ela dizendo assim, vocês precisam orar. Quando vocês estão sofrendo perseguições, a música que as meninas dançaram, da Ludmilla Ferber, fala que em tempo de guerra, nunca pare de lutar, libera a palavra, nunca pare de adorar. Quando você estiver sendo perseguido, suba o monte. Quando a tribulação começar a apertar na sua casa, e você tiver vontade de sair correndo, corra, mas para o monte. O monte é um lugar da revelação de Deus. Quando Moisés era atarantado pelo povo lá embaixo, que todo mundo estava querendo se esfaquear e matar, ele dizia, eu vou tirar um tempo com Deus. Subiu o monte e ia falar com Deus face a face. Ela estava mandando esses homens se esconderem. Deus está mandando eu e você subir nesse monte e se esconder debaixo das asas do Altíssimo. Na hora da luta você precisa ir para os lugares altos. Na hora da perseguição você precisa subir o monte para ouvir a voz de Deus. Aí você fala, poxa, mas aqui os montes, um é do Sem Cabeça, o outro é do Francisco. Não, seu monte está lá no capítulo 6 de Mateus. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala em secreto. Porque aquilo que você falar com seu pai em secreto, ele vai te responder, ele vai te ouvir. O seu monte é o seu quarto. O seu monte é o pé da sua cama. O seu monte é aquele joelhar, aquele tapetinho marcado com os seus 2 joelhos. O meu monte é a minha cama. Eu sento no chão, encosto ali nas minhas costas e fico ali horas com Deus. Ali baba, choro, catarro, tudo só serve se for assim. Monte sem quebrantamento, monte sem derramamento, monte sem entrega é oração de publicano. Diante de Deus você precisa se rasgar, ser verdadeiro, berrar, de preferência. Depois que o marido for trabalhar, as crianças foram para a escola, enlouquece, fica lá sozinha, berrando dentro do seu quarto, orando, guerreando. Lá no seu monte, ali é o seu monte, ali vai ser o lugar onde Deus vai ouvir. É ali que Deus vai falar coisas tremendas para você. Não vai ter crente ungido, mais cheio de Deus, que venha te dar uma revelação que você não entenda que seja a que Deus já tenha te dado lá no seu monte, no seu lugar secreto. Eles falam assim, no versículo 18 eles dão uma instrução para ela. Rápido, você vai fazer o seguinte: você vai pegar um fio de escarlate e vai colocar lá na comida da sua casa, lá em cima. Algumas Bíblias falam cordão vermelho, outras falam fio de escarlate. Na realidade, amados, esse cordãozinho tipifica o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus Cristo, o mesmo sangue que foi usado pelos israelitas ali
na destruição e na morte dos primogênitos. Quando ele passava e viu os umbrais das portas melados de sangue, o anjo destruidor passava por cima e não destruiu o primogênito daquela casa. Ela foi lá e colocou lá no prostíbulo dela, na frente de uma placa reluzente: Rabis Motel, Rabis Motel. Suíte de luxo, 2 horas, R$45. Mas lá na cumieira, ela botou um fio de escarlate. Ela disse: vou acreditar que isso aqui vai ser o sinal que a minha casa não vai ser destruída. Quando você pendura o sangue de Cristo na sua casa, o destruidor passa, a destruição vem, mas os seus filhos não são roubados, não são destruídos, a sua casa não é colocada abaixo. Ela creu nisso. Os homens saíram, ela já deixou, ela foi proativa, ela colocou lá. E aí isso é fácil, né? Raabe já estava acostumada a subir naquela janela várias vezes. Raabe sobe na janela, coloca o fio, pá. Essa primeira parte foi bem fácil. A segunda coisa que eles pedem, você vai ter que recolher dentro da sua casa o seu pai, a sua mãe e os seus irmãos e toda a sua parentela. Gente, eu fico imaginando Raabe pensando que cara vai chegar na casa do pai dela e dizer: pai, essa cidade vai ser destruída e o único lugar que vai ficar de pé é o meu comércio. Pai, você vai ter que entrar na minha casa, porque só vai ser salvo quem chegar lá. Pai, eu tenho uma promessa dos homens de Deus. Se na hora que o muro for destruído, eles virem um fio vermelho colocado na casa, na minha casa, ela não será destruída e toda a cidade será destruída. Imagina Raabe, dias. Ela tinha pouco tempo, eram só 3 dias que eles iam ficar no monte. Eles iam voltar mais 3 dias e conversar com Josué e dizer o que tinha acontecido. Raabe tinha 1 semana. Não deu tempo para ela fazer terapia, gente. Não deu tempo para ela marcar o psicanalista. Não deu tempo para ela acionar nenhum vaso para orar por ela. Raabe tinha muitos familiares. Deus olhou para ela e disse assim: Raabe, você vai fazer um caminho de volta. Raabe, você vai voltar para casa do seu pai depois de tanto tempo. Raabe, você vai convencer a sua família que você tem o poder do sangue de Jesus. Ninguém acredita na palavra de uma prostituta. Ninguém quer vender para uma prostituta. As prostitutas têm pai, têm mãe, têm irmão, têm família. E se ela queria salvar a família dela, só tinha um jeito: socar a família inteira dentro da casa dela. Era com jeito de serem salvos. Então Raabe vai e ela começa a peregrinação. E ela começa, eu fico imaginando, às vezes a pessoa é convidada para ir no culto e ela tem preconceito de ir na igreja, né? E a gente está pregando a salvação. A pessoa: não, minha religião não permite, vocês são estranhos demais. E se a pessoa chegasse para você e dissesse que você ia ser salvo dentro de um motel? Quem é que entra lá, gente? Quem é que entra num lugar desse? Eu tenho uma leve imaginação que do meu por fim já tinha prêmio 2º, 3º, 4º, 5º, dizendo: Raabe, eu sou da tua família, Raabe. Lembra não que eu estudei contigo no Jardim 2? Raabe saiu socando gente dentro da casa dela. Eu imagino, gente, Raabe tem que botar fora as meninas que trabalhavam para ela. Gente, vocês não saem daqui. Vocês são muito importantes, me deram dinheiro até agora.
Eu imagino que em 3 dias Raabe não andou tanto procurando parentela, procurando a família do pai. Porque o pai é que é o cabeça da descendência. Não sei se alguém da família da mãe sabe, mas ela pediu pela família do pai, a descendência inteira do pai. E aí eu fico imaginando, lá no versículo 25, estou encerrando, o texto diz assim: mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai, e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel. Toda a cidade fora destruída, todos os homens como mulheres foram mortos ao fio da espada, tanto menino quanto velhos, como bois e jumentos. A única coisa preservada foi o ouro e a prata, para ser consagrado ao Senhor. Quando o exército de Deus veio, que rodeou por 7 dias a cidade, em silêncio, no último dia eles tocaram a trombeta. Deus vai lá e finca aqueles muros no chão. Os muros não podiam cair para o lado de dentro, porque ia matar as pessoas que iam destruir a cidade, o edifício da cidade. Os muros eram a fortaleza que guardava o patrimônio da cidade. Se o muro caísse para trás, ia matar todos os israelitas. Então Deus, de uma forma sobrenatural, põe só a mão dele e começa a baixar. E como se fosse automaticamente, os muros vão se fincando no chão. A terra vai cedendo e vai caindo. Existe uma única casa naquele lugar, que as paredes sequer se movem. Existe um lugar naquela cidade inteira que não consegue ir ao chão. O texto diz que até os animais foram destruídos, mas a casa de Raabe, a sua família, a parentela do seu pai, foi preservada. Amados, essa mulher é relembrada várias vezes. Por 3 vezes ela é relembrada só no Novo Testamento. Todo mundo fala assim: fulano, aquilo é jeito, viu o tamanho da saia dela? Não, aquela não vale nada. Olha que tem um preço de sangue que pode comprar essa mulher que você não tem ideia. Ou você não lembra o tamanho que era a sua saia antes de conhecer Jesus? Ou você não lembra o tamanho dos seus decós antes de conhecer Jesus? Ou você não lembra o tamanho das mentiras que você contou para os seus pais até ficar adulta? Gente, essa mulher foi esbarrar na linhagem de Jesus. Ela podia estar em qualquer lugar, mas Deus escolheu uma família maravilhosa para colocar o nome de uma prostituta. Raabe gerou lá no capítulo 1 de Mateus, traz a genealogia dela, de forma que na contagem ela é bisavó, né, de Davi. Gente, não faça acepção de pessoas, porque Deus gosta de pegar as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus gosta de pegar as coisas fracas. Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Deus trabalha num tempo que não depende de passado. Deus não considerou o passado de Raabe, por isso ela foi parar lá na genealogia de Jesus. Como sua família foi agregada ao povo de Deus, ela não desceu logo. Ela passou um tempo de discipulado, né? O texto diz que ela ficou no arraial. Ela casou com um homem chamado Salmão, que era da tribo de Judá. Ela teve um filho maravilhoso. Meu filho vai ser desse jeito, chamado Boaz, que casou com Ruth. Eles tiveram um filhinho, botaram o nome dele de Obed. Obed é pai de Jessé,
se é pai de Davi, rei de Israel. Deus pode limpar o útero. Deus pode mudar a semente que foi plantada. Deus pode mudar a tua história, desconsiderar o seu passado. Colocar o fio de escarlate é fácil, gente. O difícil é voltar para a casa do Pai com toda a coragem, dizer que encontrou a solução para ele. Quantas vezes o pai de Rabi deve ter passado de cabeça baixa na cidade porque uma filha dona começa aqui? Por quantas vezes a mãe dela deve ter desviado o caminho dela? Não tinha mais contato com a família, gente. Deus está mandando você voltar hoje. Deus está mandando você fazer uma ligação para sua mãe, que há tanto tempo você não fala com ela. Está mandando você fazer uma ligaçãozinha para o seu pai, está lá no interior da Paraíba. Já passou de 80, não escuta bem, não enxerga bem, mas ele ainda pode ouvir a sua voz. Queria muito ter meu pai poder dar um abraço muito grande nele. Meu pai foi o homem que eu mais amei na minha vida. Depois Deus me deu meu marido e agora meu filho. Mas meu primeiro grande amor foi meu pai. Deus quer ser o seu pai essa noite. Deus quer ser a sua mãe. Deus quer mudar a sua identidade, a sua história. Lá na Galeria dos Heróis da Fé, ela é citada novamente. Pela fé, Raabe escondeu os espias quando no dia da destruição. Ai, Deus nunca vai me usar, porque tem vezes que eu vou lugar carne e mando meu marido ir lá passar colar. Não considere o seu passado. De ontem para trás, tudo é passado. De hoje para frente é futuro. O presente é agora. Isso aqui que a gente está vivendo. E agora Deus pode mudar tudo. Posso pedir para vocês ficarem de pé em nome de Jesus? Posso, né? Fui generosa, corri até onde pude. Deus não quer que você seja reconhecido pelos seus pecados. Deus quer que você seja reconhecida pela sua fé. Lá na Galeria dos Heróis da Fé, não foram os pecados de Raabe que estavam escritos. O que estava escrito lá foi a fé que ela teve quando colocou o fio de escarlate na sua janela. Você já colocou esse fio lá na sua casa? Você já disse assim: olha, aqui quem manda nessa casa é Jesus. E depois dele é o marido. Ah, mas é o teu marido, então pode assumir o lugar. Amém? Eu só tenho um cachorro, não tenho autoridade a ele não. Assuma a autoridade. Tem casa que até a cadela é mulher, né? Eu conheço uma casa que tem 6 mulheres. E eu disse: e o Toby? É a Toba. Eu digo: gente, arranja pelo menos um cachorro homem e volta para essa casa, não Jesus. Eu quero que você feche os olhos agora, que eu quero orar para você. Eu quero dizer que o sangue de Jesus está sobre a sua vida. Que sua casa e sua família não serão destruídos. Que existe uma promessa de Deus para a remoção dos pecados e não para a destruição da sua família. Colocar o sangue lá fora é fácil. Botar a Bíblia debaixo do braço é fácil. Deixar a saia crescer e o cabelo também. Agora voltar para uma casa de onde você saiu com uma língua maior do que você
você saiu? Quantos saíram da casa do pai porque estava grávida? Saiu da casa do pai porque se juntou cedo com o namorado? Saiu da casa do pai pelas portas dos fundos? Deus, essa noite Ele está abrindo de volta a porta da casa dos seus pais para você. Você tem 3 dias, não um dia de 24 horas, você tem 3 dias para fazer esse caminho de volta. Eu fui muito boa filha, eu não devo nada aos meus pais. Mas talvez você deva para os seus filhos. Talvez você chegue em casa hoje e diga: oh, meu filho, quanto tempo eu estava com saudade de você. Mãe, mas eu estava aqui ontem. Não endurece seu coração. Deus, Ele restaura a nossa história. Deus restaura a nossa sorte. Hoje tenho falado muito em cansaço, desânimo, logo após uma derrota, a mistura de um desgaste com o contra-ataque do mal, a dor, a perda, a dor da traição, a quebra de aliança. É muita coisa que nós carregamos. Coloque tudo isso hoje na mochila e deposite na cruz de Cristo e saia descansada nos braços do Senhor Jesus. Coloque todas as injúrias, todas as palavras que você ouviu que te perturbou, que te deixou triste, amargurada, que tirou de você até a autodefesa. Existem palavras que amordaçam. Deus está tirando a mordaça espiritual. Deus está te permitindo descansar nele. Mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte, em teus braços é o meu descanso. Diga para o Senhor: eu seguro e estou nos braços daquele que nunca me deixou. Diga para Deus: Senhor, eu sei que Tu está aqui comigo. Me perdoa por não te sentir, me perdoa porque eu não te ouvi. Mas a presença do Senhor está aí com você. No meio da sua dor, no meio da sua prova, no meio da sua luta. E mesmo que você ande pelo vale da sombra da morte, você não deve temer mal algum. Ele está contigo. A sua vara e seu cajado te consolam. É Ele quem prepara a mesa diante dos seus inimigos. É unge que a sua cabeça com óleo e faz transbordar as águas. Você pensa que foi chamado para ser envergonhado. Você foi chamado para ser honrado, coroado por eles, banhado por uma unção de alegria. Sinta a segurança dos braços de Deus sobre a sua vida.